Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para você um vídeo explicando passo a passo aí sobre a reserva de emergência. O que muitas pessoas falam sobre a reserva de emergência, mas ainda não ficou esclarecido para muitas pessoas também como que monta uma reserva de emergência, onde colocar essa reserva de emergência, quando utilizar essa reserva de emergência, e é isso que eu vou te explicar aqui neste vídeo. Eu vou tentar deixar o mais claro possível, o mais didático possível. Então, vou trazer vocês para o meu computador para que a gente possa ver passo a passo e você possa ir também anotando caso você acha necessário para já planejar a sua reserva de emergência. Então, vamos para o meu computador. Bem, então como que a gente vai montar uma reserva de emergência? É justamente isso que muitas pessoas se perguntam quando a gente fala sobre investimentos e que a gente diz que você precisa ter uma reserva de emergência para caso você sofra o quê? Uma emergência, justamente isso. E aí eu vou trazer algumas coisas importantes aqui para vocês. A primeira coisa que eu já trago aqui de cara é os 3 períodos que você pode utilizar aí para escalar a montagem da sua reserva de emergência. Muitas pessoas falam, você tem que ter para reserva de emergência 12 meses aí, no caso 1 ano de contas pagas, né, na sua reserva de emergência. Só que a maioria das pessoas, quando fazem o cálculo da reserva de emergência, veem que é um valor altíssimo, não é um valor muito baixo, né? Claro que depende aí do custo de vida de cada pessoa. Mas quando a gente fala de que você precisa ter 1 ano de reserva de emergência, como a maioria das pessoas são imediatistas, né? Elas vão achar que você já... Nossa, meu Deus, como é que eu vou conseguir 12 meses de contas pagas numa conta bancária para usar como reserva de emergência? E aí é que tá, por isso que eu gosto desse método aqui de escalonar o período para que você possa até se motivar para montar a reserva de emergência. Então, o que eu geralmente indico, né? Começa com 3 meses de contas pagas. É o mais fácil ali de você já começar a montar uma reserva de emergência, né? E aí que eu venho no segundo ponto para a gente poder já fazer um cálculo, quanto que precisa ter. Então vamos fazer uma suposição, né, que a pessoa tem ali, uma pessoa solteira neste caso, ela gaste ali R$ 1.500 por mês, né, custo de vida, aluguel, carro, se tiver um carro neste caso, né, ou se ela andar de ônibus, alimentação, custos com a casa, de energia, água, né, então esse seria o custo de vida dela, R$ 1.500. Quando a gente faz isso vezes 3, R$ 4.500 ela precisa ter nessa conta para caso aconteça alguma emergência, ela poder ter aí pelo menos 3 meses de contas pagas. Quando eu falo esse valor aqui é justamente para que você possa se motivar. Para muitas pessoas R$ 4.500 pode ser muita coisa, mas para a grande maioria a gente sabe que não é. R$ 4.500 não é nem o preço de um iPhone, não é verdade? Então a gente já começa a montar a reserva de emergência já nesse período assim, né, de 3 meses, que é o mais fácil de você atingir. É como se você começasse a colocar, por exemplo, uma meta. Então, eu tenho 3 meses, eu tenho que juntar R$ 4.500. Seria interessante você começar já a juntar esse dinheiro, né? E aí, quando você bater o R$ 4.500, que seria esse caso aqui específico que a gente colocou de R$ 1.500 mensal, você já partiria para a próxima meta, que é ter 6 meses aí de contas pagas. Então aqui a gente pega 4.500 vezes 2, que dá 6 meses, R$ 9.000. Seria ali 6 meses de contas pagas, ou seja, uma pessoa que tem um custo de vida mensal de R$ 1.500, se ela tivesse 6 meses de contas pagas, numa reserva de emergência seria R$ 9.000. Então, quando a gente pega 1.500 e multiplica por 12, que é igual a 1 ano, né, de contas pagas, seria R$ 18.000 que essa pessoa deveria ter numa conta bancária, no investimento de reserva de emergência para poder ter ali caso alguma emergência aconteça. Então, o que acontece aqui? Você vê que R$ 18.000 é muito mais custoso para juntar do que, por exemplo, R$ 4.500, que é de 3 meses, né, equivalente a 3 meses. Então, se a pessoa foi demitida, por exemplo, do seu trabalho, ela teria ali 3 meses garantidos de contas pagas, caso ela tivesse juntado ali 3 meses de contas pagas. Então ela teria a reserva de emergência. Por mais que seja pouco, são 3 meses de tempo que ela teria suficiente para ir atrás de um outro emprego, por exemplo.
Quando a pessoa já passava ali a R$ 9.000, né, que são 1.500 vezes 6, que seria R$ 9.000, aí nesse caso ela já tem um tempo muito maior, né? São 6 meses que, se ela for demitida, ela tem ali 6 meses guardadinho numa conta para ela poder aguentar até encontrar um emprego. Muitas pessoas, quando veio a pandemia, a maioria das pessoas não tinham a sua reserva de emergência. Então muitas pessoas foram demitidas na época da pandemia. E aí eu te pergunto, você hoje, se você fosse demitido do seu emprego, se você trabalha CLT, você teria como ficar 3 meses em casa sem trabalhar? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, e é uma pergunta que dá medo, né, na maioria das pessoas, e tem que dar medo mesmo para que você possa estar preparado para essas situações. Você nunca sabe quando uma emergência vai acontecer. Será que você tem caixa suficiente, dinheiro suficiente para custear sua vida se você ficar doente? Então, são coisas que as pessoas deveriam pensar justamente na reserva de emergência antes de pensar aí de fazer essas loucuradas, de comprar um monte de coisa cara na vida e não investir na reserva de emergência. Essa daqui é o que a gente chamava, né, no caso, os nossos avós, pais chamavam antigamente de pé de meia, só que eles não tinham tão específico assim como montar um pé de meia, né? E hoje nós chamamos de reserva de emergência. É um dinheiro reservado para ser utilizado numa emergência. E aí, esse seria mais ou menos o valor que a pessoa deveria ter, né? E vem aquela pergunta, onde deixar essa reserva de emergência? E aí eu trago opções para vocês aqui. A reserva de emergência, já para começo de conversa, ela não precisa visar lucro, ela não deve visar lucro, porque você não pode colocar essa reserva de emergência no investimento arriscado. Ela não pode estar sendo investida, por exemplo, na renda variável. Não faz o mínimo sentido você colocar esse dinheiro em um investimento que te traga risco, porque você vai precisar desse dinheiro quando você tiver uma emergência. Por exemplo, você tem a opção de investir ali, deixar o seu dinheiro guardadinho no Nubank, né? Para muitas pessoas que possuem o Nubank, eles têm ali o sistema de caixinhas, e nas caixinhas você consegue criar uma caixinha de reserva de emergência e colocando ali mensalmente, semanalmente, um dinheiro que vai construir a sua reserva de emergência. Eu também já trouxe exemplos aqui no canal sobre o C6 Bank, onde você consegue ali colocar também um dinheiro investido no C6 Bank, num CDB de reserva de emergência com liquidez diária. E aí você não vai ter aí as oscilações do mercado de renda variável, e toda vez que você necessitar para uma emergência, você consegue já resgatar esse dinheiro no C6 Bank. Outra opção também que a maioria das pessoas que tem uma reserva de emergência coloca é na Selic, justamente porque é o investimento mais seguro, né, que nós temos hoje no Brasil, justamente porque para ele quebrar, o Brasil tem que quebrar, né? Então você pode ali estar optando pela Selic para poder colocar sua reserva de emergência. E aí eu coloquei aqui corretora, mas na verdade eu estou falando na questão de você comprar um CDB, investir na Selic através de uma corretora. Neste caso eu já trouxe aqui vídeos no canal falando sobre a corretora Clear, que é o que eu utilizo, mas você pode utilizar a que você quiser, né? Tem a Rico, tem várias corretoras aí que muitas pessoas utilizam, só precisa ter ali justamente como investir na Selic ou em um CDB de liquidez diária. Então justamente aqui é onde eu deixaria uma reserva de emergência. Ela não pode ter o risco, né? E também ela precisa ter a liquidez diária, que é para eu poder sacar assim que eu necessitar, não ter que esperar dias aí para o dinheiro cair na conta. E a última pergunta, e parece meio óbvia, mas a maioria das pessoas não entendem isso, né? Quando que eu devo então usar uma reserva de emergência? Por exemplo, você não vai usar a reserva de emergência para comprar um sapato, entendeu? Isso não é uma emergência. Isso é adquirir coisas fúteis, né? Você comprar um sapato não é necessariamente uma emergência. Uma emergência é o quê? Você foi demitido do seu emprego, por exemplo, e você agora vai ficar sem um salário. Justamente por isso que a gente utiliza o cálculo de 3 meses, 6 meses e 12 meses de contas pagas, porque é justamente ter um dinheiro que vai pagar as suas contas da sua casa. Ou, por exemplo, você se acidentou, né? Você anda de moto e se acidentou, vai precisar ficar 2 meses parado aí sem trabalhar. A maioria dos locais você não vai conseguir ter o seguro DPVAT ali à disposição, então você vai utilizar a sua reserva de emergência, né? Porque para esperar alguma coisa do governo sempre demora, é muito burocrático. Por isso que você já se providencia com a sua reserva de emergência, não precisa depender do governo, né? Você já custeia os seus próprios custos. Reserva de emergência também é para caso você precise comprar remédio.
remédios, né? Se você tiver ali que passar por uma situação de você precisa comprar remédios e você não tem dinheiro suficiente, aí sim você pode usar a reserva de emergência, porque a sua saúde vem em primeiro lugar. Então, justamente essas coisas, esses casos que você vai utilizar uma reserva de emergência. Mas nunca use reserva de emergência para comprar objetos desnecessários, para sair de férias, para sair viajando por aí com a reserva de emergência. Não, você não vai usar isso daí. Você vai usar o dinheiro que você guarda para fazer essas coisas que não tem nada a ver com reserva de emergência, tá? Então, eu espero que vocês possam ter entendido aqui qual é o conceito de reserva de emergência, como que você pode começar, né, a investir numa reserva de emergência. Eu sempre indico, começa ali pelos 3 meses, né, ó, vou garantir 3 primeiros meses de contas pagas, é o mais fácil de você atingir, porque se você já for direto em 12 meses, você vai se desmotivar quando você vê o montante que você precisa juntar. Então começa pelos 3 meses, depois você evolui para 6 meses, e assim você vai aumentando ali a sua reserva de emergência. Tem pessoas que têm reserva de emergência para 2 anos, por exemplo. Então, são pessoas que já são preparadas para situações de emergência. Já mostrei quanto que você precisa ter, você vai calcular o seu custo de vida, por isso que é importante que você tenha uma planilha financeira com seus gastos mensais, para que você possa saber quanto que você gasta mensalmente, para daí você escolher aonde você vai investir e quanto precisa ter de contas pagas, beleza? Eu espero que vocês possam ter entendido esse vídeo. Um forte abraço para você que acompanha aqui. Não se esquece aí de se inscrever no canal se você não é inscrito e também de me acompanhar nas redes sociais. O Instagram tá aí na descrição para quem tem dúvida. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!